explicar sobre o trabalho dos padrões de projeto, trabalho 2. Então, como primeiro padrão, a gente tem o Chain, o Composite, que eu fiz parecido com o que o professor passou, que seria, eu tenho um trajeto do navio. Então, do trajeto do navio eu vou ter a origem, o destino e um tempo na interface, né? E daí eu vou ter o simples, que é bem simples mesmo a classe. Ela vai ter a origem, o destino e o tempo. E vai ter o toString mostrando a origem e o destino. E depois vou ter o composto, que vai funcionar tanto para simples quanto para composto, porque ele é trajeto do navio nas variáveis e não trajeto composto, ou trajeto simples no caso. Então ele funciona para os dois. E vou ter um tempo de parada, então ele vai requisitar o trajeto do navio no construtor. Você vai passar, tanto faz um simples ou um composto, e o tempo de parada. Caso o destino da primeira linha seja diferente da origem da segunda linha, ele vai cair no runtime exception falando que o destino da primeira não coincide com a origem da segunda. E vai ter o get origem, o get destino, o get tempo e o toString mostrando o primeiro toString, a toString da linha 1 e a toString da linha 2. Vou mostrar ele funcionando. Eu tirei o console então, né? Então aqui você pode ver, ele vai ter o origem e destino. No caso eu adicionei um simples de China a Portugal com tempo de 3.000. Daí depois mais todos os simples aqui e tal, e o tempos, todo o tempo aqui em minutos no caso. Daí eu fiz uma linha composta da linha 3 com a linha 4 e um tempo de parada de 300 minutos. Daí eu fiz outra linha composta com a linha simples 2 e a linha composta 1 que eu acabei de criar, e mais um tempo de parada de 400 minutos. Daí a linha 3 também é a mesma coisa, a linha composta 1 com a linha composta 2. A linha simples 1 com a linha composta 2 e o tempo de parar. Mandei printar só para ficar mais bonitinho o origem e destino aqui. E daí a linha composta 3, que é a linha final. Poderia até alterar aqui, mas deixei assim mesmo. Daí eu fiz um double de tempo horas com todo o tempo dividido em 60, porque eu estou fazendo o tempo em minutos, não fiz uma verificação, nada, só coloquei lá que o que vai retornar em minutos e agora eu dividi por 60 para ser a horas. E aqui eu printo as horas, no caso, o tempo total de percurso, que é o tempo horas aqui, coloco na frente horas para mostrar que é em horas, bem simples. Aí eu vou ter o Chain Responsibility, que seria, eu fiz um container, o container vai conter código e tipo. Daí eu fiz a classe abstrata localizar container, então ele vai ter um pátio seguinte do mesmo tipo da classe, que daí você pode colocar o próximo tipo dentro dela. Vai ter a encontrar, que requisita o código do container no caso, que daí ela procura se o container for igual, ela faz no achar container, né, que vai para aqui, que todas as classes implementam, porque é abstrato de protect. Isso daqui ignore, porque eu tava tentando fazer uma outra coisa do Process Decorator, então eu acabei não terminando ela. Então vai ter o achar container, que as classes elas implementam. Então ela procura se tiver aqui no banco de dados, cada pátio tem um banco de dados, e
Se tiver no banco de dados, ele retorna o container, senão ele retorna nulo. Se ele retornar nulo, ele vai pro próximo pátio. Como seria isso? Aqui na main, você especifica o pátio. Então quando você vai criar um localizador, você coloca o pátio, o outro pátio, assim por diante, quando estiver no caso. E quando não tiver nenhum, você coloca nulo. E daí ele vai procurando de pátio em pátio. Todos estão igual. Eu tentei fazer com string, com lista mas acabou não dando certo. Então eu optei por fazer assim mesmo, porque estava dando muito trabalho e não ia conseguir terminar a tempo. Então eu rodei ele ali, né, da outra vez. Então eu procurei pelo P1, que está no pátio A, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. Tá no pátio C, que é o P1, tá no pátio C. E ele localizou. Então ele retornou o container de código P1, no caso que foi o que eu peguei ele, e o tipo do container, que é um Hbox, Hydrobox, Highbox, acho que não lembro certo os tipos do container, mas é praticamente isso. Daí tem um B, que eu procurei pelo I67, que tá no pátio B, I67, e ele retornou também 67 com double door. E o CK8 também é a mesma coisa, que ele tá no pátio A, só pra ver se tá funcionando todos os bancos. E ele retornou também, que é um tipo river. Daí eu tentei procurar um que não está, que não existe, que é o H000, e ele deu que o container H00 não está em nenhum pátio. Então quer dizer que ele não existe. Pro próximo eu fiz um truck visitor, porque eu tava conversando com meu amigo, eu não sabia como fazer esse stat factory ou singleton, não sabia onde aplicar no caso. Então eu tava conversando com ele, que ele trabalha lá no porto e ele sabe melhor. E ele me falou que lá tem os truck visitor, que é quando o caminhão vai entrar no porto, o indivíduo vai entrar no porto, você marca o CPF, o estado do indivíduo e o tipo da tarefa que ele vai realizar. Lógico que lá tem muito várias coisas, como código da tarefa, placa do caminhão ou outro documento referente à pessoa, tudo mais. Mas eu fiz ele bem simples. Eu coloquei um construtor do CPF, que ele automaticamente coloca o estado de aguardando, e zero o tipo de tarefa, deixa o tipo de tarefa vazio. E fiz um construtor para todos, para preencher todos as variáveis. Daí aqui eu fiz um para criar só o CPF e a tarefa. Como pelo que entendi, o vínculo do padrão é quando tem três do mesmo método e você precisa fazer CPF estado e também precisa fazer CPF e tipo de tarefa. Mas daí vai ser dois construtores string e o Java não vai deixar isso. Então para isso você utiliza, igual aqui que eu fiz o criar CPF tarefa, ele vai passar o CPF e o tipo de tarefa. Aqui eu fiz um método limpa, que ele vai só limpar todos o que tem lá dentro, né, de todas as variáveis. E daí eu setei o CPF. Lógico, se o truque, que aí é a variável aqui única, não for diferente de nulo, né? Então ele limpa todas as variáveis para criar um novo, no caso, setar um novo. Daí ele seta o CPF e o tipo de tarefa e retorna um truck. Aqui ele valida, igual o professor fez, um string se for branco,
estiver em branco no caso. Podia fazer igual o professor fez de containers, eu preferi fazer assim. E daí ele cria o Truque Divisor TV com um novo Truque Divisor CPF, que é o primeiro construtor, simples. E depois ele só seta o tipo de tarefa e retorna o Truque Visitor. Aqui é a mesma coisa, só que é para CPF estado. Então ele não aqui faz para CPF tarefa, aqui CPF estado. É a mesma coisa, só muda que em vez de ter tipo de tarefa vai ser o estado que ele vai estar. E daí o para todos, que é o normal, que faz para todos eles. Deixa eu fechar isso aqui. Tá, temos o Proxy Decorator. O Proxy Decorator, igual eu falei, eu tava fazendo no Team Responsibility esse ADD Container, porque eu tava tentando, vendo se eu conseguia trabalhar, em vez de criar todos os novos aqui, trabalhar com o antigo e colocar, fazer como se fosse a lista de containers que tem cada pátio, só que daí eu teria que especificar um limite para cada pátio para ficar mais legal, porque senão ele ia adicionar todos em um pátio só e tudo mais. Eu acabei deixando isso pra lá, mas é uma ideia que talvez eu trabalhe um pouco mais depois, que eu achei interessante. Mas pra ele eu fiz o DAO da interface, né, do pátio. Vai ter um novo pátio, um recupera pátio e um remove pátio. Bem simples. Daí, tem o pátio DAO também, só tem o nome do pátio. Não fiz localização porque, pelo que eu entendi, no porto ele é localizado como tem o pátio A, B e C. E daí o próximo seria, se ele fica na mesma linha do A, ele seria o pátio A1 ou A2, A3 e por assim por diante. Do B e C é a mesma coisa. Então não preciso disso. Daí eu tenho o proxy, que o proxy ele vai ter a lista dos pátios, vai inicializar o hashmap, e daí quando eu der um novo pátio ele vai colocar o nome e um novo pátio, vai criar um novo pátio com o nome no caso. O recupera ele vai recuperar, pegar o pátio com o nome, e o remover é a mesma coisa, bem simples. E tem o decorator também, que aqui ele vai fazer o get down igual o professor fez, bem simples mesmo, que ele pega um pátio do tipo interface, só que aqui ele pega um pátio do proxy, um proxy down no caso. Ele faz o new pátio, que é a verificação, ver se o nome não é branco. Se for branco ele vai falar que o nome não pode estar em branco, e se não ele vai só dar um get down new pátio que vai adicionar lá. Recuperar a mesma coisa, ele vai pegar vai criar um novo pátio com o recupera pátio lá do proxy, o nome vai retornar. Se o pátio for igual a nulo, ele vai dar que o nome não é válido, senão ele vai retornar o pátio. E o remove na mesma coisa, então tudo puxa pro proxy, só que o decorator ele faz as verificações, né? Até podia fazer a verificação aqui, se acabei esquecendo do remove pátio. Então se o nome for passado no remove pátio for branco, ele cai no inventário de reset. Vamos lá na main. Então na main aqui ele ficou meio estranho, porque eu fiz ali em cima, né, e ele não dá espaçamento no erro. Então ele deu um pátio A1, que foi porque eu criei um novo pátio da interface com o decorator. Então eu me refiro ao decorator, o decorator se refere ao proxy. Então no pátio DAO eu crio um novo pátio A1, e aqui eu dou um recupera pátio, criando um novo pátio DAO. Daí ele recupera o pátio com o nome pátio A1.
que é o que eu acabei de criar. E ele printa esse pátio. E daí ele printou aqui o pátio A1, foi o que eu criei. E aqui eu removi o pátio e tentei dar um print no pra ver se ele tava lá. E ele deu que o pátio não é válido, porque eu acabei de remover ele. Então é isso.